Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Estamos iniciando mais um episódio do nosso Manguecast. Hoje convidamos aqui o professor Dr. Sandro Saião, professor do Departamento de Filosofia da UFPE, também do PPG-FIL, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, e está atualmente na chefia do Departamento de Filosofia aqui da nossa UFPE. Bem-vindo, professor. Opa, obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha um bom bate-papo. Estou à disposição. O tema que nos traz hoje é a alteridade como um convite para pensarmos a violência e a política de paz. Então, inicialmente a gente tem a alteridade como um problema filosófico tradicional, né? E temos um pensador que nos ajuda a pensar, que é o Emmanuel Levinas. E aí eu queria iniciar problematizando a alteridade enquanto um problema na França de Levinas, né? E fazer uma ponte para pensarmos a alteridade como um problema hoje no Brasil, dialogando com a violência que tanto nos assola. O conceito de alteridade é um dos grandes conceitos de Emmanuel Levinas, né? Ele fica conhecido por esse debruçar, essa preocupação de dizer a questão da alteridade e ao mesmo tempo que pensar a totalidade, né? Que a totalidade seria os diferentes processos nos quais nós estamos mergulhados, onde se nega a alteridade. Se nega a alteridade compreendida aqui como a diferença, como aquele que é diferente de nós, a diferença absoluta, o outro, que ele vai caracterizando, né? Levinas, ao falar sobre a alteridade, ele vai dando diferentes sinônimos para a mesma coisa, né? Para que a gente possa entender. Então, o que é a alteridade? A alteridade é a diferença, mas não uma diferença qualquer, a diferença absoluta em relação a mim. Ele não é o alter ego, não é um outro eu. Ele é um outro, a diferença absoluta. Ele é um transcendente não imanente, porque a gente também pode pensar na transcendência como fruto da imanência, né? Ou seja, uma transcendência projetada pela imanência como um reflexo da imanência. Então não é um transcendente não imanente, e ele também vai tipificar como a dimensão do infinito, porque o infinito é aquilo da qual a minha consciência não tem capacidade de conter, né? Ela não pode conter o infinito. Não tem o que contém o infinito, porque o infinito a transborda. Então, quando eu estou diante de ti, por exemplo, né, então ele vai dizer, não estou diante simplesmente de uma ideia, no sentido de uma ideia que foi produzida pela minha própria consciência e pela própria racionalidade no seu exercício de pensar. Eu estou diante de um outro concreto que me olha, que tem um rosto. Ele chega também a falar nesse conceito de rosto, o rosto que me olha, né, que me interpela, e ao me interpelar também me chama. São coisas que Levinas vai falando. E ele vai dizer, por que o outro é uma alteridade? Por mais que ele tenha esse rosto, essa fachada que eu olho, eu jamais consigo, jamais a minha consciência consegue contê-lo. Jamais a minha consciência consegue assambarcar o sentido daquilo que ele é. A minha consciência jamais vai poder dizer quem tu és, né, na sua totalidade, porque tu me escapa, a alteridade escapa aos meus poderes. Então, o que é o outro? É aquele que está para além dos meus poderes, para além dos meus problemas da minha consciência, da minha racionalidade. Então, do qual ela está diante de mim, mas ao mesmo tempo se evade de mim. E do qual Levinas vai dizer que nos processos totalitários nos quais nós estamos imersos, a totalidade ela ecoa um processo de negação do outro. Porque como a gente não compreende o outro, e aí compreender significa apreender, o outro é aquele do qual me dá um estranhamento. E como nós temos um fluxo, que a gente pode dizer um fluxo civilizatório, que tem uma alergia por aquilo que não se compreende, ou seja, se tem medo daquilo que não se compreende, se tem uma certa aversão daquilo que não se compreende, e tudo que aquilo que a minha consciência não compreende, logo eu compreendo como algo que é um risco em potencial. Logo a totalidade vai se esforçar em anular essa diferença, ou ela vai negar essa diferença, ao ponto de negar a possibilidade da existência
essa existência diferente da minha, né? Então, se a gente olhar a totalidade é um processo de negação do outro, negação inclusive da possibilidade do outro ser, do outro existir, né? Já que ele difere de mim, se ele difere de mim e eu vou me colocar como centro, aquele que está fora de mim é aquele que não merece direitos, né? Então a ideia, inclusive, de direito à existência, é dentro desse contexto totalitário negado para muitos, já que uns são considerados como... Porque o processo totalitário é um processo onde a gente recebe... Nós somos encarnados em papéis que nos são projetados sem que nós queiramos, né? Então, Levinas, dentro de uma série de questões que ele vai aparecendo no seu trabalho, ele vai dizendo mesmo que o problema está num excesso de ser, que a gente vai atribuindo as coisas, né? Então a gente olha e diz, é uma mulher, logo ela é isso, isso, isso. É um indígena, logo é isso, isso, isso. É uma pessoa que tem uma cor diferente da minha, logo é isso, isso, isso. Nesses processos de dação, que eu dou significado para as coisas a partir de mim, eu tenho uma negação do outro, porque eu já estou atribuindo ao outro aquilo que ele é, mas sempre a partir de mim, né? Então por isso que a gente vai dizer, então os homossexuais são doentes, as mulheres são frágeis, os outros são vagabundos, os outros são inimigos em potenciais. Esse é o processo que a totalidade funciona e onde ela percebe até as diferenças, né, existentes, mas é uma diferença meio caminho. Ela não se deixa afetar, ela vê que tem algo, né, mas aí ela já impõe sentidos, impõe significados que são hierarquicamente dispostos entre os que têm mais valia e menos valia. Nesse sentido, então, a violência pode ser vista como uma marca da totalidade? A totalidade, esse próprio processo onde você atribui sentido para as pessoas, atribui um ser e qualidades para as pessoas, já é um processo de violência, né? Por quê? Porque a gente parte de padrões que não são próprios. Então a gente olha e diz assim, bom, a gente categoriza, né? E diz, há homens e há mulheres. Então os homens são corajosos, são fortes, são isso. E as mulheres são frágeis, devem ser dóceis, meigas. Isso é um processo de violência. Ou então a gente olha e diz, não, mas a mulher é doce e frágil e deve servir ao homem. Isso é um processo de violência. Então todos esses processos onde a gente atribui um sentido a partir de esquemas próprios, nos quais o outro é simplesmente passivo na recepção desses sentidos, isso é um processo de violência. Então a gente vai chamar os indígenas de primitivos, de povos primitivos, né? No sentido de são inferiores aos outros, que devem ser tutelados, né? Então a violência já começa dentro desses esquemas, o louco, né? Então quando a gente lê, por exemplo, se a gente vai para Michel Foucault e a gente vai observar em Foucault de uma maneira muito legal a forma como ele faz uma filosofia da denúncia e de como são tratados os loucos, as minorias, como são tratados quem vive à margem, aqueles que são considerados anormais, por exemplo, aí a gente vê como a nossa sociedade é voraz em relação àqueles que não respeitam uma determinada ordem que se colocou como uma norma principal, né? Porque em algum momento nesse jogo de poder, uns se colocaram como centro de referência e os outros como não sendo, né? Então, por que o homem se colocou no papel de primeiro? Que nem a Simone de Beauvoir, quando escreve O Segundo Sexo, ela mesma diz, ninguém nasceu segundo, se fez o segundo. Quem que fez o segundo? Por que alguém algum dia disse que o homem era o primeiro e a mulher era o segundo, né? Então isso foi criado, foi inventado por nós. E isso, dentro desse processo, é a violência, já a violência funcionando. Uma violência que, quando a gente está imerso dentro dessa lógica, ela também vai se concretizar naquela forma mais concreta da violência, inclusive de pessoas que matam o outro, né? Que violentam fisicamente o outro, psiquicamente o outro. São as múltiplas formas de violência que a gente pode ampliar o conceito de violência e ampliar o conceito de morte, por exemplo. A morte não é só a morte física do corpo, mas a morte é quando se nega o direito do outro a ter acesso às boas coisas da civilização, por exemplo, né? Então tu vai ter culturas que negam à mulher o direito de estudar, de ter acesso à educação, se nega a pessoas o direito de casar, o direito de ter voto, o direito de ter prazer, né? Tribos que fazem a castração
feminina. Então, veja, são culturas tão mergulhadas dentro de um processo de negação daquele que é diferente, daquele que se colocou como centro, né? E ali tudo vai funcionar agora, inclusive em processos muito arbitrários de violência física, violência moral, violência patrimonial, né? Você tem culturas, o Brasil não é um caso desse, mas lugares que as mulheres não têm direito à herança, não têm direito a trabalhar, não têm direito se um homem morre da família, ela tem que ser tutelada por outro homem, que em alguns países do mundo árabe é assim. Então isso são processos de diferentes formas de violência, diferentes formas que a totalidade se exerce, tirando, né, a possibilidade dos indivíduos viverem. Então, é uma vida subsumida dentro de regras propostas pela própria totalidade. Foucault denuncia de forma muito singular, e Levinas ele acrescenta muito essa questão da gente entender então por que a diferença dentro desse é um ingrediente que vai provocar atitudes violentas, né? E vai se provocar uma astúcia da consciência para de diferentes formas anular a diferença. Dessa forma, a totalização ela alcança todos os sujeitos, mas os alcança de formas diferentes, né? De formas talvez com níveis de violência ou com tipificações de violência diversas, né? Você falou, por exemplo, no caso das mulheres, dos povos indígenas, e num país tão diverso como é o nosso, criou-se inclusive essa ideia de minorias sociais, né? E que não necessariamente são minorias, são né? Minorias numéricas, né? As mulheres, né, numericamente não são minoria, né? Os pardos e pretos, as pessoas que se declaram, também não são minoria. Todavia, conceitualmente, muitas vezes continuam ainda tendo essa perpetuação de um tipo de violência epistêmica, né? E entre tantas outras, né? Porque aí a partir disso se constroem as narrativas, né? As narrativas vão construindo, então vai colocando as minorias. Se é minoria, então ela não tem todo o direito de fala, não tem todo o direito, não tem todas as capacidades nem a lucidez de analisar certas coisas. E aí vai se tirando, vai se desempoderando a possibilidade. Então, a totalidade é esse esforço de desempoderamento das pessoas. Então, é a mesma coisa quando tu recebe um rótulo de louco, pronto. Tu não pode mais depor, porque tu não tem a tua palavra não tem mais validade. Então, são rótulos que são criados, são estruturas que são depositadas sobre as pessoas que desempoderam elas, tinham a força do seu existir, né? E violência como um problema filosófico, né? E pensar a violência também de algum modo, ou de forma esperançosa, né, pensar também num movimento do outro polo, que é a paz, né? Como Levinas e a própria alteridade, né, na tradição contribui para a gente pensar também políticas de paz, né? A paz desde Kant a gente compreende, né, que não é a paz do cemitério, né? Que é aquela paz que está todo mundo morto, um na gavetinha, um do lado do outro, ali não tem crise. Nós somos sujeitos de crise, quer dizer, se somos diferentes, obviamente a minha diferença de pensamento, a forma como eu compreendo o mundo e a realidade é diferente da sua. Então isso significa que nós vamos ter um atrito, nós vamos nos atritar, eu vou dizer não, você quer fazer isso, mas não é bem assim, e você vai dizer não, mas Sandro, eu quero fazer desse jeito, não, mas por quê? Então vai ter. Isso não é um problema. O problema não está no fato de que as nossas diferenças ao se encontrarem se atritam, se chocam, se traumatizam inclusive. O problema é como nós respondemos a isso, né? Nós podemos ter discordâncias sem que isso signifique que sejamos inimigos ou contrários uns aos outros. Quando a ideia de contrários entra em cena, é porque aí sim eu preciso te vencer a todo custo, porque aí eu inauguro entre nós um estado de guerra. Então nós somos diferentes, mas nós não estamos em guerra. Eu não quero te eliminar e nem você quer me eliminar. Porque a guerra é isso. O que é a guerra? Na guerra, no estado de guerra, tu tem barulho. A guerra é barulhenta. Agora a gente está vivendo várias guerras. Sempre estamos em guerra, né? Já dizia a Rita Lee, né? Para variar, estamos em guerra. Mas agora estamos numa guerra absurda, né? De um genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. Um escândalo, né, de uma nação
se colocando com todas as desculpas inventadas pela razão, né? Então nós temos a astúcia para inventar desculpas para ir lá e deixar a criança passando fome e tal, né? Então estamos diante disso. Mas a guerra, ela é barulhenta, mas no fundo ela padece de um grande silêncio. Por que a guerra é tão silenciosa? Porque na guerra ninguém dialoga, ninguém conversa, ninguém está dialogando. Quando nós estamos em guerra com alguém, a gente pode gritar, a gente pode jogar coisas em cima das pessoas, mas a gente não dialoga. Para haver diálogo, tem que haver uma série de concepções onde a gente compreende que não está em contrários. Isso eu sempre falo aqui no departamento, né? Nós somos diferentes, diversos, isso é salutar, é fundamental. Mas essas diferenças não se traduzem em contrariedade. Todo mundo aqui quer a mesma coisa. O que a gente quer? O que a gente quer, então, fazer filosofia. A gente quer que no nosso processo de fazer filosofia, através das nossas pesquisas, dos nossos estudos, aqueles que se aproximem de nós aprendam a fazer isso, são os alunos, que enquanto estiverem conosco, estão aprendendo e depois vão seguir o seu caminho sozinho, assim como nós já aconteceu conosco. Então, em algum dia na nossa vida a gente também esteve nessa fase, aprendendo com quem estava fazendo filosofia, a nos tornarmos filósofos, né? Então, todos nós queremos isso, mas todos nós temos compreensões diferentes, às vezes temos interpretações diferentes, às vezes temos formas de ver o mundo e a realidade de maneira diferente, mas os caminhos apontam para o mesmo ponto. Isso faz com que a gente não se torne inimigos. A gente tem estranhamento, a gente tem diferenças argumentativas, mas a gente quer no fundo a mesma coisa, quer que todos... Então, quando a gente fala em paz, aí a gente fala numa paz, não dessa paz do cemitério, né, onde nós não tenhamos atritos, mas a gente fala uma paz ativa, no sentido que nós estamos, como nós vamos lidar com essas diferenças nas quais nós estamos. Por isso que quando tu começaste a falar, tu falaste na política de paz, né? Eu gosto de usar o termo cultura de paz, porque a cultura de paz significa como nós vamos construir isso. A gente precisa aprender a fazer isso, porque normalmente a gente não sabe fazer isso. Normalmente quando a gente vê algo que é diferente, um pensamento diferente, a gente quer anular ele, né? Agora nós estamos em meio a um congresso de filosofia, de fenomenologia aqui na UFPE. Os congressos são maravilhosos, mas normalmente os congressos não existe diálogo. O que existe é um querendo falar e os outros querendo desafiar aquele que está falado para ver quem é que tem razão no final. Eu acho isso muito pouco producente. Eu até gostei do dia que eu falei, eu gostaria de trazer, na verdade, para dividir com as inteligências que estão ali, as dúvidas que eu tenho. Muito mais certeza, eu tenho muito mais dúvida, muito mais pergunta a fazer do que resposta a dar. E eu podia ter, então, pessoas da medieval, pessoas da analítica, pessoas da moderna, da contemporânea, me ajudando a pensar sobre aquilo. Muito mais do que querendo ver o que eu não sei. Porque o que eu não sei é um monte de coisa. Algumas coisas eu tenho que me levam a fazer algumas perguntas. Por isso que é tão importante quando a gente faz um projeto, vocês devem estar já fazendo seus projetos ou vão entrar no mestrado, já estão no mestrado, depois pensando no projeto de doutorado. Eu sempre pergunto quando eu estou na banca, porque quando a gente chega, todo mundo quer mostrar o que sabe. Todo mundo quer abrir as asas para, quero mostrar que eu sou sabichão para me escolherem, né? Mas eu sempre pergunto, o que é que você não sabe que gostaria de saber? Que é a pergunta problema. Porque é isso que nos motiva. É isso que nós vamos atrás com muita humildade, que nem Sócrates dizia, sei que nada sei. E aí a gente vai usando as nossas inteligências para tentar entender. Eu outro dia pude falar agora na posse do novo diretor do Centro de Filosofia aqui, Ciências Humanas, o nosso professor, inclusive da filosofia, Rogério Salcedo, e eu falei isso, o que é que faz o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, se não pensar sobre a condição humana? Por que diante de tantos recursos tecnológicos, de tanta produção de ciência, de tanta caminhada civilizatória, nós continuamos fazendo escolhas destrutivas? Por que diante de tudo que já se sabe, nós continuamos ainda querendo a morte de pessoas e contribuindo com essa morte através da fome, destruindo o nosso ambiente? O que nos faz optar por isso se nós já teríamos tantos recursos para fazer outras coisas? Então, eu acho que esse processo de uma cultura de paz nos centra, e aí eu acho que tem a ver também
tem a ver com a alteridade, tem a ver com a proposta de um sentido que é dado para o nosso trabalho, não só na filosofia, mas como na universidade como um todo, né? Como nós temos os grandes dilemas do nosso tempo presente, que também são dilemas muito antigos, que é a gente se perguntar, que é uma coisa que eu me pergunto o tempo inteiro, que somos, né, que é o ser humano, que é a minha pergunta dentro da fenomenologia com Levinas, já que ele faz uma nova interpretação da condição humana, e tentar entender da onde sai essa fixação da gente em processos destrutivos, não só destrutivos do ambiente, destrutivos do outro, e também autodestrutivos, né? Da onde vem isso? Por que optamos por isso? Por que, como Eric Hobsbawm fala, né, na era dos extremos, vivemos ainda nesses extremos? Agora alguns lá querendo projetar um foguete que dá ré, não sei o que vão fazer com esse foguete que dá ré, mas de repente aquilo serve para alguma coisa, enquanto temos um planeta que precisava ser recuperado, né, recuperar as áreas degradadas para que a gente possa poder continuar com um clima que suporte a vida. Então essa cultura de paz significa, ou uma política também de paz, como tu tinha dizendo, não está errada, mas é que às vezes a política se torna a arte de ganhar a guerra por todos os meios. A política acaba às vezes sendo como que eu vou ganhar um negócio, e às vezes eu posso estar equivocado. E a cultura de paz significa como eu posso usar as minhas habilidades, as minhas competências, os novos instrumentais do pensamento, para que eu seja menos mortal na minha forma de agir, com o ambiente, com os outros, comigo mesmo. Então, para tentar pacificar, quer dizer, nos tirar desse contexto tão mortal que são as nossas escolhas em relação a tudo que nos cerca. Eu acho que é isso que a gente tem que se predispor, e isso significaria que eu gosto muito de trabalhar esse conceito, uma cultura de paz. Eu trabalho muito com polícia também, né? Então a gente pensa no policial, aquele que está querendo dar tiro. Não, o policial é aquele que vem, inclusive, para o momento onde nós estamos em conflitos mortais, né? O cara está lá querendo matar a mulher dele numa violência doméstica, chega a polícia e ela tem que estancar, tem que parar aquela situação que pode resultar na morte dela. Como tu tem briga de vizinhos, como tu pode ter assalto, tu pode ter isso. Então são pessoas que a gente, claro que tem desvios nisso, né? Mas as pessoas que estariam com a tutela das instituições, e aí vem as instituições, a importância das instituições, para nos ajudar à construção de uma cultura e de um modo de agir, e um modo de estar no mundo menos mortal, menos impactante, menos destrutivo. Para variar, estamos em guerra, né? Novamente. E de algum modo há uma questão que estamos nós mais violentos, né? Então tem uma coisa de lidar com o passado, talvez até mítica, né? De que no passado era um lugar melhor. Né? Então, o arcaísmo, isso se chama arcaísmo. Não é? No Brasil a gente tem esse tipo de arcaísmo, né? Então estamos nós mais violentos ou estamos nós fazendo violências com aquilo que temos no nosso tempo? E uma outra questão será que a democracia pode ser um remédio ou uma forma para que a gente se torne menos visceral nessa violência? Esse discurso aqui no passado era melhor. Eu sou muito Nietzsche aqui nesse ponto, porque Nietzsche, embora ele não acredite numa história cíclica, necessariamente numa repetição, mas ele acredita que nós estamos sempre dispostos sobre as mesmas coisas, né? A gente está sempre diante dos mesmos dilemas, vamos dizer assim, amor e ódio, sempre dentro dessas... Eu acho que o ser humano está sempre posto sobre esses desafios. No entanto, nós teríamos recursos para poder alavancar, que a gente não ficasse na repetição de certas coisas, quase como se fosse... Bom, eu sei que isso pode acontecer, mas eu já tenho maturidade. Como a maturidade, né? A gente vai amadurecendo durante a vida, se espera que a gente não haja mais como um adolescente, né? Que o outro nos olha atravessado, a gente quer lá pegar ele no final da saída da escola. A gente já tem outra forma de comportamento, né? Um diz uma coisa que a gente não gosta, a gente não vai ficar esperando a saída do Cefis para brigar de punho, né? A gente discorda uns dos outros e depois vai tomar um café. Porque é isso, o espaço de humano é o espaço da diversidade, né? A gente entendendo isso, a gente já assume um novo comportamento. Então, por exemplo, quando a gente olha uma sociedade que ela não consegue, ela patina porque ela começa a se distanciar do acesso dessa bagagem cultural acumulada, dessa bagagem civilizatória acumulada, ela fica com a tendência de repetir
todas as outras coisas. Aí daqui a pouco a gente está pegando em paus e pedras de novo. Então, antigos pactos que foram feitos em defesa das pessoas, em defesa da vida, em defesa do bem-estar físico, mental, espiritual das pessoas, eles começam a ser esquecidos. Então, antigos pactos começam a ser esquecidos. Nós começamos a confundir coisas ruins com coisas boas. Quer ver uma coisa? O trabalho infantil. O trabalho infantil não é uma coisa boa. A criança tem que estar ou brincando, ou sem fazer nada no pátio da casa dela, ou no apartamento, na área de casa, ou na escola. A criança não é para trabalhar. Quando que a gente começa a pensar que trabalho infantil é uma coisa boa? Quando nós começamos a esquecer dos pactos e da sabedoria que nos levou a enxergar as coisas desse jeito. E nós estamos num tempo onde nós estamos não só nos esquecendo dessa caminhada civilizatória, e nós estamos esquecendo as conquistas que nós tivemos. Criança não é para trabalhar. Mas tem pessoas que estão achando que criança tem que trabalhar. Né? Outro dia eu estava na praia, uma senhora sentada do meu lado, uma parenta de uma amiga minha, aí passou uma criança vendendo uma coisa, e eu disse, nossa, me dói o coração vendo que ela devia estar aproveitando a praia, não vendendo. Mas essas crianças aí têm que trabalhar. E eu disse, e a sua neta tem que trabalhar também? Ah, não, a minha neta é diferente. Mas por que a sua neta é diferente? Não são todas crianças? Ah, mas a minha neta não é para trabalhar. Então, essa lógica da logística do pensamento, que permite, que diz, para esses aqui não precisam ter direitos. Esse aqui não precisa ter moradia adequada, esse aqui não precisa ter esgoto, essas pessoas aqui não merecem ter bons estudos, essas aqui merecem ter. Então, porque a gente já separou quem é e quem não é, né? Quem pode e quem não pode, quem é bom e quem é ruim. Então, essa lógica, nós na filosofia principalmente, nós temos um compromisso de desconstruir, tal como Derrida diz. Derrida não disse pra gente, Derrida, dentro da sua obra, Jacques Derrida, né? Jacques Derrida diz o seguinte, diante da absurdidade da vida, não adianta dizer assim, tu é um louco, não é para pensar assim, isso aí está tudo errado, porque a pessoa vai continuar, né? A gente tem que funcionar tal como um vírus de computador. Como é que funciona o vírus de computador? Ele entra dentro do sistema e bagunça o sistema. Isso são poucos filósofos. Então, quando alguém vem dizer alguma coisa, a gente pega aquela coisa que a racionalidade da pessoa está dizendo e mostra junto com ela, através do diálogo, porque a nossa profissão de filósofos trabalha assim, né? A gente não vai lá dar um tapa na pessoa, nem botar a gente trabalha e a gente acredita na força da desarticulação do argumento. A gente trabalha com argumento. Então, tu vai e começa a desconstruir essas estruturas que permitem que uma pessoa fale uma absurdidade dessa. Então, no nosso tempo, por conta de... Aí a gente pode falar nas bolhas da internet, nesse momento tudo agora funciona na rapidez dos TikTok, das coisas, nas velocidades do Instagram, e não numa velocidade, de algo que precisa ser mais palatável, mais digerido, né, numa argumentação mais digerida. As pessoas estão não só esquecendo antigos pactos, estão dando de ombros para esses pactos, estão dando valor a coisas que são destrutivas, inclusive para si, né? Como, por exemplo, eu estava saindo do dentista hoje, ela estava falando que as pessoas estão botando lente nos dentes por fora, fica tudo bonito, e a cárie está pegando por trás, porque as pessoas não escovam o dente, porque ela olha o dente para frente, está tudo branquinho, tá tudo mas lá por baixo está comendo a cárie. Aí vê, então as pessoas, as pessoas, eu não gosto de dizer as pessoas, que parece que eu sou diferente, nós também, de um certo modo, também estamos vivendo isso, mas as pessoas, de um modo geral, elas estão se entregando para essa coisa muito rápida, né, das soluções imediatas, da aparência, das ilusões, né? Nós temos uma totalidade que produz ilusões. Então a gente vende o nosso tempo para comprar bugiganga, por exemplo, né? Para comprar um celular, um carro, um computador. Quanto de tempo da vida da gente que está naquilo? E as pessoas dão a vida para fazer isso ou tiram a vida de outro para pegar aquilo. A nossa relação com o tempo mudou, né? Então hoje a gente está nesse tempo 2x, né? 1,5x, onde cada vez mais os diálogos são fracionados, são cortados, né? E sem diálogos a gente tende para totalização, para as guerras, para as violências de um modo geral.
E aí eu concordo inteiramente com você que o papel da filosofia é esse, né? De convidar para o diálogo, seja aproveitando as brechas do sistema para mostrar que o sistema está corrompido, que o sistema tem falhas, e isso como talvez uma ferramenta de mudança, né? Do que está sendo colocado. Então a filosofia tem, portanto, um papel de talvez convidar ou de intermediar esses polos conflitantes, ou de mostrar que aquilo que na aparência não é violência, na verdade esconde uma grande violência, às vezes simbólica, epistêmica, ou como tantas outras, né, que acontece dentre tantas formas, inclusive em espaços como a academia, né? Como a gente está tendo agora, por exemplo, esse comediante, acho que é Léo alguma coisa, não sei, nunca vi, mas que ele tira graça de coisas que não tem graça. Quer dizer assim, rir por causa que a Preta Gil está com câncer. Qual é a miséria humana que habita as pessoas acharem graça numa pessoa que está com uma doença grave, que é um câncer? Qual a graça que se tem de pessoas que sofrem preconceito, que são impedidas de entrar em algum lugar, que são perseguidas, ou então são aprisionadas por causa da sua cor de pele? Qual é a graça disso? São coisas que não tem graça nenhuma. Ou a graça porque alguém tem um formato de corpo diferente, ou mais baixo, mais alto, mais isso, mais aquilo, e a pessoa tira graça disso. Então, ver e as pessoas rirem disso. Então, isso significa, eu chamo isso de uma miséria humana. Não uma miséria do dinheiro, mas uma miséria de valores, uma miséria moral. Qual é a graça que uma pessoa lota auditórios para rirem uns dos outros? Uns dos outros não, rirem dos outros. Tirarem chacota que diminui e que avilta a vida dos outros, né? Como desmerecendo a vida dos outros. Então, isso são pessoas que às vezes não lhes falta esclarecimento, que às vezes são médicos, advogados, são engenheiros, passaram pelos bancos escolares. Então não estamos aqui diante de uma visão iluminista. Não é que lhes falte educação, falta ética, falta um compromisso moral com o outro. Nós temos um compromisso moral com o outro, né? Nós temos, eu sempre falo isso com os alunos, nós, por exemplo, nós estamos na universidade, então a gente faz mestrado, então não tem mais o que fazer, a gente vai trabalhar. Então a sociedade, a ponta mais refinada de uma sociedade, dentre várias outras, dentre umas delas é a universidade. Eu acredito muito na universidade, acredito também em certos centros culturais, mas eu não estou lá, eu estou aqui, né? Então lá é importante também, mas aqui, para mim, aqui é o lugar onde eu encontro a seara de trabalho que eu acho que é refinada, onde a gente tem, além de dar um exemplo nas nossas ações, nas nossas escolhas, no modo de tratar o outro, com firmeza. Isso não significa ser complacente. Ser cúmplice não significa ser complacente, é também dizer não, também eu parto muito por isso, de uma maneira educada, mas não, isso aqui que você está querendo não dá. Mas é um compromisso com o crescimento do outro. Então, a gente está sempre discutindo entre nós, professores, a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós lidamos. A gente não é perfeito, também não é que não está ninguém dando aula de bons costumes, boas maneiras, mas vocês estão aprendendo, se organizando e criando habilidades, competências e trabalhando elas para serem professores. E acaba que nós somos um pouco o modelo disso, né? Porque é vocês que estão vendo ali. Então, certas coisas a gente não faz. Um professor não pode rir de um aluno, por exemplo. A gente ri junto de alguma situação engraçada, mas a gente não ri de uma pessoa, porque uma pessoa fez alguma coisa. Claro que às vezes foi uma coisa jocosa que todo mundo está rindo, é saudável, tudo bem. Eu não vou rir de uma pessoa porque ou ela tem uma limitação, ou ela tem uma necessidade especial, ou ela tem uma dificuldade. Isso a gente não faz, não pode fazer, jamais, né? Porque isso significa referendar algo que a gente não quer de jeito nenhum reproduzir no mundo. Então, aí a gente encontra o amor à sabedoria, que é aquilo que traduz a filosofia, o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento, mas não é qualquer conhecimento. Nós não viemos aqui na universidade para aprender a fazer bomba. Eu já tive em banca de concursos de pessoas até de outras áreas aqui da universidade,
que a pessoa podia escolher várias coisas para dar aula. Ela escolheu dar aula de como montar uma bomba. Eu disse, mas isso, o senhor não acha que a gente tem compromisso ético também? Porque tudo que a gente aprende aqui na universidade é para que a nossa sociedade consiga dar passos civilizatórios maiores. A gente vai ensinar agora como roubar, como passar o outro para trás? Ou isso não é conhecimento também? Isso também é conhecimento. Outro dia me passaram um golpe no banco. Eu estou sempre dizendo para minhas tias, não aceita nada porque eu caí no golpe. E aquilo ali não é inteligência? Não é uma habilidade? Nossa, me enrolaram direitinho. Para poder resgatar o dinheiro que eu tinha antes, olha, custei. Aquilo não é inteligência, aquilo não são habilidades, aquilo não são competências. Só acha que a perversidade é burra. Quem parou lá não leu nem a dor de Horkheimer, Dialética do Esclarecimento. Quem não leu os contemporâneos que falam sobre o mal instrumentalizado, né? O Eclipse da Razão, do Horkheimer, que é interessantíssimo. Não leu Marcuse, não leu nada disso. A perversidade e são inteligências. Os caras produzem dele, mas para como passar para trás, para como ludibriar, para como enganar as vovozinhas, e o professor da universidade vai arrancar uns tragos, já que não tem, as minhas economias já foram mexer até nos meus consignados. Então a gente vê a lição, mas aqui na universidade não. O que a gente quer aqui são estimular as pessoas a habilidades e competências que tem. Por exemplo, nós temos no Brasil o problema de tráfico de órgãos. Vocês acham que os órgãos são tirados das pessoas por quem? Ali no fundo de quintal, com uma colher e uma faca? Estragaria o órgão. Os órgãos são tirados com um bloco cirúrgico por pessoas instrumentalizadas. Senão tu estraga o órgão. E quem são essas pessoas? São pessoas esclarecidas. Agora, lhes falta um compromisso ético. Por isso que eu sempre falo, a universidade, por isso é a universalidade dos saberes que nos compõe. Não são faculdades só para tu aprender a habilidade de um exercício de uma determinada habilidade, de um métier, né? Construir ponte, a operar, mas tu tem um compromisso de também na universalidade discutir coisas da ética, coisas da filosofia. Para mim, introdução à filosofia para ter tudo que é curso. Embora o nosso departamento não ia dar conta, porque a gente é bem pequenininho. Nós já atendemos 13 cursos fora a filosofia. Nós damos aula em 13 cursos diferentes na universidade. Mas deviam ser em todos os cursos da universidade. Ou ter introdução à filosofia ou ética. Porque não adianta tu aprender uma habilidade para depois ir lá para roubar órgão dos outros. Ou tu aprender um processo financeiro para como dar golpe financeiro nos outros. Ou ir lá para fazer coisa para depois virar um hack para dar golpe. Não deu agora o banco do golpe? A nossa universidade aqui, eu ponho a minha mão no fogo, que a gente não tem isso. Nós temos uma universidade, a Universidade Federal de Pernambuco, eu falo com orgulho, do lugar onde eu estou. É uma universidade, pode a gente ter as nossas falhas, ninguém é perfeito, pode ter, mas é uma universidade comprometida com os ideais humanitários, de zelo pela dignidade das pessoas, em todas as suas instâncias, tanto numa ordem internacional, nacional, regional, e aí vai diminuindo. Então isso que eu acho, que quando tu falavas, né, numa cultura de paz, a gente falava numa cultura de paz, a gente tem, e na filosofia mais ainda, porque a gente começa pelo acesso que a gente tem dos conhecimentos sabidos, né, por outros, que fazem com que a gente comece a pensar dentro do nosso tempo, já com uma certa bagagem, já botando o pé no ombro de alguém para pular para mais alto ainda, né? Que é isso que a gente faz, a gente se apoia num autor, no outro, para poder alavancar e pensar o nosso tempo. A partir do exemplo que você trouxe de Preta Gil e de como ele está sendo utilizado às vezes nas redes, né? E até em espetáculos, né? Vamos gastar espetáculo com uma coisa dessas é danoso, né? Mas temos plateia para esses tipos de violência, né? Que de algum modo nos remete a questionar em que medida estamos se tornando insensíveis, ou esses processos de totalização geram e multiplicam esses processos de violência e de insensibilidade, né? Quer dizer, você tem plateias inteiras nas redes, né, para acompanhar aquilo, né, de forma a aplaudir e a dizer e a pedir bis, né? O ápice do capitalismo, já desde o trato de Adorno dizia isso, o ápice do capitalismo é a insensibilidade.
Nós ficamos tão prisioneiros dos bens que a gente se torna insensíveis, a gente se engessa em relação às necessidades dos outros. Por isso que o grande problema não está na diferença, começamos a falar das diferenças, não está na diferença, está na indiferença. Porque quando nós estamos na indiferença, eu sou completamente indiferente a ti. Eu não estou nem aí se eu vou pegar esse teu caderno aqui, porque ele é bom para mim e tu tem ali uma informação que poderia ser muito útil para ti. E essa indiferença e a insensibilidade de uns para com os outros nos coloca dentro de um estado de miserabilidade humana, que permite que certas coisas que a gente já sabia que não eram boas se tornem boas. Então hoje, por exemplo, a gente entende a crise do contexto familiar. Sim, pessoas que estão dizendo que o problema das crises das famílias, porque a família hoje está passando por uma reestruturação de sentido. Pode mais entender que a família é o pai, a mãe e os filhos. Isso já foi, né? Isso ficou lá não sei quando. A família são pessoas que se cuidam na intimidade. Quer dizer, a família é 2 amigos que moram junto. Ou seja, é um casal de 2 mulheres com uma criança, um homem trans com uma mulher trans, 2 mulheres trans, 2 homens. A infinidade de possibilidades tem. São famílias, são pessoas que quando tu dá um espirro, a outra pergunta se tu quer um chazinho. Se cuidam na intimidade. Isso é família. Outros modelos de família, baseados em certas estruturas falsas, que não se sustentam mais, estão em crise. As pessoas que estão em crise tratam os filhos de uma maneira horrorosa, violenta, tratam os seus cônjuges de uma maneira violenta. E aí as pessoas acham que o problema da crise da família é porque as mulheres têm muito direito, porque as mulheres foram trabalhar, porque as mulheres estão sendo muito feministas. Respondem com violência, né? Então, elas respondem, a lógica delas é tão distorcida que elas partem por uma negação de direitos, é porque tem direitos demais, né? Então, a família está em crise porque tem muitos gays. Não, a família só vai estar em crise se tem muitos gays se um do casal lá tiver interesse pro outro. Aí ele vai deixar a pessoa para ficar com quem ele quiser. Então, são pensamentos distorcidos, são pensamentos apequenados, baseados na insensibilidade e, às vezes, de uma visão muito limitada. Porque, na totalidade, as pessoas não há nem pensamento e nem ação. Porque o que tu pensa é o que a totalidade manda tu pensar. É o que escutou na bolha da internet, escutou na televisão, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu reproduzo. A pessoa não pensa, ela é quase como... Eu dei um exemplo agora na fala que eu fiz na abertura aqui da fenomenologia, na minha fala na fenomenologia, que eu falava dos contos de Sherazade. Não sei se vocês chegaram a ouvir. Os contos de Sherazade tem o conto do sultão. O sultão é muito lindo, as 1001 Noites das Histórias. Já leram a história das 1001 Noites de Sherazade? Leiam. Eu aconselho a ler, é maravilhoso. As metáforas que eles usam. Então tem um sultão, então imagina o sultão deitado num berço de plumas de ganso, assim, então, e as pessoas virgens trazendo comidas para ele come, só que ele ficou tão assim que ele está imóvel, e ninguém sabe se ele está vivo ou está morto. Ele está lá, estático, ele não fala, está estático, aí chama um médico, o médico pega uma agulha mais fina que um fio de cabelo, e crava na cabeça do sultão, e o sultão não faz nada. Depois ele crava no coração do sultão, o sultão não faz nada. Quando ele crava na barriga do sultão, ele dá uma nota mais aguda que a última nota musical. O que representa que a cabeça que foi cravada, ele não faz nada? Porque ele já não pensa. O coração já não sente, que são representações, né? Cabeça com pensamento, coração. Mas ele está tão centrado nas suas necessidades viscerais, de gozo do alimento, que as outras coisas morreram. Então nós temos uma sociedade que está tão centrada no gozo dessas coisas que o capitalismo nos fornece, ela está tão enebriada pelo brilho das coisas que ela foi se congelando. José Saramago, no ensaio sobre a pessegueira, ele tem um recurso também maravilhoso na literatura. As pessoas começam a ficar cegas, mas não é cegas de uma noite, é cegas de uma leitosa, é branca. No José Saramago as pessoas ficam cegas, mas é uma cegueira leitosa. Por que é uma cegueira leitosa? Porque ela não é baseada na ignorância. É no excesso de algumas coisas que você vê. Que a gente está hoje
fixado em certas coisas que a gente ficou que nem o sultão. A gente não sente mais, as pessoas morrem do lado da gente, tem criança morrendo lá em Gaza, o outro soltando umas bombas querendo não sei o quê, o Trump fazendo as trampices dele, e a gente não sente mais nada. Então a gente está fixado no reino das necessidades. A gente não tem mais preocupação com o outro, a gente não mais pensa no outro, né? Por exemplo, atrás de cada um de nós há um ser humano. Então há maneiras da gente falar, maneiras da gente lidar, maneiras da gente... Então a sociedade, ela tá... Isso já foi declarado, Adorno já tinha declarado isso, né? Religião, capital, e o ápice disso é a insensibilidade. Nos tornamos insensíveis. E quando a gente se torna insensíveis à dor do outro, a gente fica vulnerável à perversidade. Os psicopatas são pessoas que não sentem mais a dor do outro. Eles não têm mais nenhum tipo de empatia. E isso lhes permite a fazer as piores coisas sem nenhuma dor de consciência. Isso descrito não é uma coisa que a gente trabalha aqui, porque isso é uma coisa da psicologia, né? A gente não, ou da psiquiatria, que são descrições de lá. Não trabalhamos nessas descrições da psique humana, mas se a gente for entrar em contato com esse conhecimento da outra área, os psicopatas são pessoas que declaram não sentir nem remorso, nem culpa, e não matam como se trocasse de camisa. É o ápice da insensibilidade, o ápice do fechamento nas suas próprias necessidades. E isso é muito mortal para uma sociedade, né? Porque quando a gente caminha para isso, aí fica que nem na novela das 8, vale tudo. Vale tudo. Tudo é permitido. Quando a gente perdeu a sensibilidade, perdeu a empatia, perdeu a preocupação com o outro, vale tudo. Aí é perigosíssimo. Então tu falavas da democracia, né? Não foi que tu falou da democracia? A democracia é o melhor sistema que a gente tem. Não existe outro sistema. As pessoas começaram a querer a ditadura, a querer que os generais mandem. Os generais podem mandar, mas lá onde eles têm que mandar. Aí querer negar a democracia, que as pessoas possam ter o direito de expressar. Ontem eu fui no meu médico, fui fazer, de vez em quando eu faço, eu já estou ficando velho, tenho que fazer exames, né? Fiz 57 exames de sangue. Cheguei lá e quando eu abri a porta, ele já veio com o discurso dele, que ele já sabe que meu pacto à esquerda, assim, né? Não, porque eu sou contra a democracia, tinha que destituir o Congresso, tinha que destituir o Judiciário. Eu disse, meu Deus, aí agora? Vim aqui só para olhar meus exames. Mas até eu me dou bem com ele aí, a gente tem que ver. A democracia, há pessoas que estão também com um pensamento tão distorcido que estão pondo em xeque a democracia. Aí fazem passeata para o fim da democracia, sendo que sem a democracia eles não poderiam fazer passeata. Ou seja, as pessoas estão vivendo uma contradição completa. Elas não se deram conta que aquilo que elas estão querendo não permitiria elas fazer aquilo, né? Outro dia a ministra Carmen Lúcia, que eu conheço inclusive pessoalmente, estive junto com a Maria da Penha, que eu também conheço pessoalmente, o que dá o nome à Lei Maria da Penha, né? Nós temos um Virtus, nós temos um convênio com a Maria da Penha, eu assinei o convênio do lado dela, junto com ela, tenho o maior orgulho de falar isso, e que eu puxei ela e disse, olha, eu sou um homem branco, cis, mas o que eu puder, das minhas habilidades e competências, está a serviço da luta, do enfrentamento da violência contra as mulheres, pode contar comigo. Eu não tenho lugar de fala, não sou uma mulher, mas o que eu puder, dentro das minhas habilidades e competências, naquilo que se achar necessário, a gente está junto, né? Trabalhando junto, que eu acho que é isso também, né? Então, veja, quando a gente se perde dessas questões, aí é uma contradição tão grande que é um mosquito fazendo campanha pelo inseticida, né? Que é o que a gente está vendo nas redes sociais, e as pessoas não estão se dando conta da gravidade que é isso. Por isso que eu trabalho um conceito novo que eu estou apresentando, que se chama, já publiquei 3 textos sobre isso, inclusive um texto na Revista Nacional de Segurança Pública, eu trabalho a vigilância ética. Nós temos que estar vigilante, mas não vigilante para prender alguém,
uma vigilância, assim, estamos atentos que isso está acontecendo. E o que a gente faz? A gente fica discutindo a influência da bala de mel na vida sexual do Papai Noel? Não, a gente vai discutir coisas que têm importância de serem discutidas hoje. Temos que velar pela ética, velar eticamente por uma sociedade com as quais as pessoas têm o direito à voz, que têm o direito à vez, que têm o direito a acesso às coisas. E isso significa que a gente não pode dormir, tem que estar desperto, vigilante, velar por. Não pode a gente pestanejar. Pestanejou, é que nem eu estava dando uns cursos, eu dei um curso para a escola de magistratura, para a SMAP, aqui, só para juízes, né? E eu contava isso. E aí eu disse, imagina um juiz dormir no meio de uma audiência. O ato que é errado passa, né? No final ele está liberado. A coisa está... Porque não pode dormir, tem que estar atento. E nós temos que estar atentos. Nós, professores de filosofia, temos que estar atentos, inclusive às falas que nos chegam. E temos que estar preparados para desconstruí-la. Não dizer assim, isso aí tem uma burrice, eu que sei, cala a boca e eu que falo. Não, isso aí é primitivo, né? Não, o que você está querendo dizer com isso? Ou você não percebe que ao dizer isso você está... Eu vou te dar um exemplo. Eu estava trabalhando com os policiais, bando de policial militar. Aí eles me trouxeram um exemplo. Professor, como é que essa história que tem homens trans... Mas como assim? O que vocês estão achando de estranho? Eles não têm um pênis, né, professor? Como é que fica? Aí você assim, quer dizer que ser homem é ter o pênis, né? Tem que ter o pênis. Olha, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você sabe que um dos cânceres que mais atinge homens no Brasil é o câncer de pênis? Aí bate na madeira aí, porque ninguém aqui vai ter, porque vocês vão lavar o pênis direito, que inclusive ele é provocado por falta de higiene. Mas vocês sabiam que tem certos homens que têm que amputar o pênis? Se um de vocês tivesse um câncer de pênis, tivesse que amputar o pênis, vocês iam passar a ser uma mulher trans? Não, professor, a gente ia continuar sendo homem. Então a presença do pênis não significa que você é do gênero masculino ou feminino. Vocês entenderam agora? A gente não tinha pensado nisso. Aí como eles me dizem assim, professor, a gente detesta essas pessoas dos direitos humanos. Por quê? Eu sou dos direitos humanos. O senhor é diferente, eles dizem, porque eu converso. Né? O senhor não, o senhor é diferente. Mas a gente detesta. É verdade, mas por que? Vocês apoiam a exploração sexual infantil? Não. Vocês apoiam o tráfico de pessoas que levam as pessoas para trabalho escravo, para prostituição internacional, para tirar os órgãos? Não, a gente não. Vocês são a favor de violência contra o idoso? Vocês são a favor de trabalho escravo? Não, de jeito nenhum. Então vocês são defensores dos direitos humanos. O que é que vocês acham que os direitos humanos fazem? Você entrou no sistema, né? Você tem que entrar dentro da lógica do sistema e conversar com as pessoas. Ah, não, mas eles ficam dizendo que a gente só faz coisa errada. E vocês também não ficam dizendo que lá na universidade a gente só faz coisa errada? Quando a gente olha de fora, a gente sempre acha que todo mundo faz errado. Que quem é que faz certo? Só nós. Né? Então, assim, a gente tem que conversar, tem que ter os argumentos para desconstruir, e a gente tem que ter... Eu procuro isso na minha vida, não sei se eu estou certo. Eu fico estudando sempre, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, gosto de escrever. Essa é a minha rotina, é uma rotina que me dá prazer. Eu não faço isso porque é pesado, não. Até eu tenho que me controlar, porque se eu não escrever e não estudar tudo, eu tenho um monte de coisa escrita que eu não publico, um monte, que depois que eu leio e eu escrevo um pouco sobre aquilo, eu já quero ler e escrever outra coisa, então essa é a minha falta de método, porque senão eu teria muito mais coisa escrita. E eu fico pensando que a gente vai se instrumentalizando, a gente vai construindo conhecimento para poder chegar e conversar de uma maneira muito simples com as pessoas também e acessar ela. A única coisa que eu não consigo conversar é com quem acredita em terra plana, porque aí eu não sei o que dizer. Porque aí os meus recursos não chegam até lá, eu só escuto, tá bom. Porque depois da aula de ciência, vamos montar as bolinhas, aquela lembra da aula de ciência, o sol com a lua aqui, porque para a pessoa não, com tudo que a gente já teve dos astronautas que já foram de satélite, uma pessoa ainda não continua, então tá. Mas eu acho que
Então, a defesa da democracia, a defesa da cultura de paz, a ideia de zelo pelas diferenças. As diferenças é a coisa mais maravilhosa que existe, né? Agora, há diferenças que desejam o mal do outro, né? Há desejos que não podem ser exercitados entre nós. Um pedófilo não pode exercitar o seu desejo, porque se ele exercitar o seu desejo, ele precisa ser reprimido no seu desejo ou trabalhado no seu desejo. Ele precisa ser, não pode exercitar porque vai fazer mal para um tarado que quer estuprar, né? Um estuprador. Não pode exercitar. Nós temos que interditar, não podemos deixar brechas para que isso aconteça, né? Perfeito. Você falando dos policiais, né? E eu que também termino pela minha profissão atual andando muito nas comunidades aqui nas periferias de Recife, e às vezes em conversa com os grupos que a gente faz no tipo de educação social, a gente vê que às vezes o agente público que alcança aquelas comunidades é exatamente o policial quando tem alguma ocorrência, que às vezes falta muita educação, falta educação, falta saúde, falta uma série de coisas. Às vezes chega o policial e às vezes a visão que a comunidade tem do policial é do policial corrupto, né? Do policial não ético, né? E aí eu queria emendar um pouco disso, quer dizer, chegamos a um ponto onde quem deveria garantir a segurança pública, muitas vezes por tantas violências já sofridas, a própria comunidade não consegue enxergar mais naquele que garantiria, né, a sua seguridade tal função, né? Há um tipo de desvirtuação, né? E aí em seguida, emendando nisso, eu queria de falar um pouco contigo sobre o projeto Virtus, né? Porque entre outras coisas que vocês fazem, vocês também lidam com os policiais, com a segurança pública. Olha, eu discordaria um pouquinho de ti nessa primeira fala, porque eu ainda acho que a sociedade tem muita confiança nos policiais. Embora nós tenhamos, e chame a atenção que ali já não é trabalho de polícia, quando você vê, já são polícias funcionando como milícias. O policial corrupto ele está deslocado do que ele tinha que fazer, né? Se nós formos centrar, o que define o trabalho policial hoje é a Constituição de 1988. No seu artigo 144 é onde ela descreve o que tem que ser, qual é o compromisso das polícias entre nós, numa democracia. E se você pegar o preâmbulo da Constituição Federal, o artigo 5 da Constituição Federal, embora a gente não tenha um capítulo sobre ética, toda a Constituição Federal, principalmente o seu preâmbulo, o artigo 5 e os seus artigos primeiros, ela vai falar nos direitos humanos e na defesa da dignidade da pessoa humana. Então, o trabalho da segurança pública, entre a polícia, está centrado nisso. Quando você tem uma dissonância, é porque você já está tendo desvio, que tem que ser reposto nos trilhos. Isso é um trabalho constante. Nós estamos tratando com pessoas que vêm do próprio contexto, com todos esses valores que a gente está falando. A gente não pode achar que o policial vem de um mundo paralelo. Ele carrega consigo todos os preconceitos, todas as nossas formas de compreensões, às vezes distorcidas também. Por isso que a preparação de um policial é tão importante. Nós estamos agora no estado de Pernambuco preparando 2.000 novos policiais militares. Então a formação de um policial é fundamental. Essa formação do policial muitas vezes foi zoneada. Foi zoneada porque se achou que só aqueles que entendiam de armas poderiam dar formações para policiais, porque a gente acha que o trabalho policial é só um trabalho técnico e não se compreende que o policial lida com valores, com sentidos. Ele tem que entender de sociologia, tem que entender de filosofia, ele tem que ter, é muito complexo, né? Porque ele lida com gente e ele lida com a complexidade da condição humana. Não é só dar tiro, não é só dar tiro. Se tem uma razão histórica disso, porque o nosso modelo de polícia vem da coroa portuguesa, quando era a primeira vez que se fala polícia, a primeira vez que a palavra polícia surge no Brasil é com a chegada da família real ao Brasil, que importou da França, da gendarmerie francesa, o modelo de polícia. Gendarmerie, porque mairie é exército e Jean é gente, era gente dos exércitos, que formavam as polícias. Então a gente achou
desde lá, que só o pessoal que lida com armas pode falar de polícia. E não é verdade, né? Falar de segurança pública, nós falamos na universidade, a gente lida com saúde, lida com educação, lida com construção de pontes, não fala de segurança pública. Tem que ser, para mim, uma luta que a gente crie um departamento de segurança pública dentro da universidade, né? Com pessoas de múltiplas áreas que tenham interesse em analisar e pesquisar a segurança pública. A gente precisa entender que a polícia é muita gente, e se você entender, por exemplo, só aqui no estado de Pernambuco são 8 mil policiais militares e 2 mil policiais civis, nós estamos falando em média 10 mil pessoas. Quando a gente... É a mesma coisa quando tu diz assim, o bairro do Ibura, o bairro do Dom Helder Câmara, os criminosos é bairro Dom Helder Câmara. Isso é um absurdo. Eu nunca me esqueço dos professores aqui do CAC que moram, inclusive, no bairro Dom Helder Câmara, eles é uma meia dúzia de gato pingado lá que faz crime. O resto são pessoas da comunidade. Então, quando a gente olha assim, bandido estão tudo no Dom Helder, pelo amor de Deus, né? Isso aí é uma violência. Como é uma violência também se entender que a polícia tudo ou é desviado, né? Corrupto. Não é verdade. Tem. Né? Se teve um passo muito grande, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque foram a partir de alunos meus, inclusive orientandos meus, que se criou dentro da Polícia Militar de Pernambuco uma diretoria de direitos humanos. Isso resolve tudo? O que resolve tudo, minha gente? Nada. É o primeiro passo para a gente poder alavancar dentro de uma corporação uma preocupação sobre direitos humanos que nunca se tinha, sempre se achou que era inimigo. E agora você tem um espaço dando formação, chamando, e aí vai no crescente a coisa vai indo. Para mim, a polícia hoje é a grande defensora dos direitos humanos. Aí vocês vão dizer, mas tem tanta coisa que elas fazem errado. Tem, e aí a gente tem que mudar isso. Mas o trabalho dela é um trabalho, se você tiver um assédio sexual, né, uma importunação sexual, já teve caso aqui dentro do Cefis, que a gente chamou a polícia. Né? Se você tiver um problema de racismo, a pessoa chama-se a polícia. E a polícia, aí sim, tem que estar bem instrumentalizada, capacitada para saber como responder a isso. Né? Então, eu não acredito nessa história do fim das polícias. Pode ser o fim de um tipo de polícia. Mas falar o fim da polícia é como se a gente estivesse entregando para as pessoas aquele santinho de evangélico, já viu? Que mostra todo mundo num lugarzinho cor-de-rosa, saindo leite, mel e todo mundo... Porque o mesmo pensamento que diz fim da polícia acredita na terra prometida, que não tenha crise. Nós sempre vamos ter crise uns com os outros e sempre vamos precisar de um terceiro que intervenha, a não ser que a gente chegue num lugar que não tem mais crise. Claro que essa crise pode ser amenizada. Então, Dominique Monjardet, por exemplo, escreve um livro que chama O que faz a polícia? O que faz a polícia? A polícia, porque nós estamos aqui, então, estamos nós dois aqui na frente, eu acho que da câmera, tem mais dois colegas ali atrás, né? Depois eu vou mostrar. Cada pessoa é uma força. Eu sou uma força, então é outra força. Essa força, quando uma força tenta anular a outra ou matar a outra, e elas não conseguem se regular entre elas, precisa da intervenção de um terceiro, senão uma mata a outra. Isso que faz a polícia. Ela intervém quando uma força está se impondo sobre a outra. Só que certas coisas a gente já sabe. A polícia não pode estar vinculada a um sistema ideológico. Por isso que a polícia não pode nem estar vinculada a um sistema ideológico, porque aí ela só defende aqueles daquela ideologia, e ela não pode estar vinculada a nenhum interesse particular, nem de um grupo, nem de uma minoria. Ela não pode, ela tem que ser uma preocupação por todos. E o meu grande trabalho agora é como policial esse é meu trabalho filosófico, como dizer isso, que mesmo diante daquele que quer matar ele, porque pode ter o outro que quer matar o policial, ele tem que agir com aquele sem o desejo de matá-lo. Como ele vai agir para desempoderar, para interditar aquele crime que esteja sendo feito, sem que a finalidade seja a morte. A finalidade não pode ser a morte. A morte é quando a gente falha, mas tem situações que ela acaba sendo o último recurso.
né? Então, por exemplo, vocês pensem numa escola, lá com um maternal, um monte de criancinha, a professora, e o cara com uma metralhadora. O que se faz naquela situação? Aí vai vir um sniper e vai dar Aí houve uma sequência de falhas e aí... Então a gente vai usar... A ideia é usar a inteligência, usar os recursos para que não se chegue nessa situação que é limite. Só que isso não é o trabalho total da polícia. 89% dos casos que chegam à polícia militar não tem crime. São conflitos. Briga de vizinho, briga de mulher. Não tem crime ainda. Pode se desdobrar em crime. Mas não tem crime. Uma parcela menor é aqueles que a gente vê, o enfrentamento de bandido nas favelas do Rio, pelas coisas aqui nas Nó. Isso aí é uma ponta do iceberg. E fora que dentro da segurança pública tem os bombeiros, tem as polícias rodoviárias federais, tem o pessoal do sistema prisional também. Então a gente tem que... as guardas municipais agora que estão querendo entrar para se definir como segurança pública, né? E aí a gente vai trabalhar através da sabedoria para se construir protocolos e utilizar a inteligência para desmobilizar o crime antes dele começar a se exercer. Ou seja, por que não se implanta chips nas armas, por exemplo? Temos tecnologia hoje para a arma ter um chip que só funciona com a digital da pessoa. Por que não bota? Por que faz esses rifles, que é feito em fábrica, né? Essa metralhadora, vocês acham que é feito no fundo de quintal? Não é. Aquilo ali a indústria da arma. Por que não bota um chip? E aí o policial fica... Porque as armas são compartilhadas. Aí fica 3, 4 policiais cadastrados ali. Então tudo é com chip, gente. Pelo amor de Deus. É só botar um chip. Por que não bota? Porque não tem interesse. Porque ele se alimenta disso também. Nós temos uma indústria da guerra e a indústria do medo entre nós. Eu acho que há às vezes má fé mesmo, né? E, às vezes em pessoas que têm esse discurso, que defendem esse discurso da polícia ou do policial como essa figura, né? Não ética, mas eu procurando entender também que às vezes algumas comunidades dessas, né? Não são todas as comunidades também, né? Porque às vezes as pessoas falam comunidades como se fosse tudo igual, né? Também é uma coisa totalizante e violenta, né? Mas algumas comunidades realmente estão num nível de vulnerabilidade onde não se chega a nada. Então os discursos que estão no entorno terminam talvez fazendo com que essas pessoas vejam qualquer ente do Estado chegar ali já como culpado, quando deveria ser o contrário. E tem né? certas pessoas de certas comunidades que são maltratadas mesmo, mas elas não são maltratadas mesmo só pela polícia. Os médicos lá agem diferente, maltratam também. Não é algo que a polícia, por exemplo, poderia resolver sozinha. A própria sociedade já maltrata, não dá nada, né? Não dá saneamento, não dá... O Érico... Não é o Érico Hobsbawm, é o Zygmunt Bauman, que é da sociologia, escreve um livro que é muito interessante, que chama Vidas Desperdiçadas. São vidas que as pessoas não querem. Não sei se vocês viram aquele filme, como é que era? A Preciosa. Vocês chegaram a ver Preciosa? Ela era uma mulher, ela tinha, eu acho, um autismo, ela era negra, ela era gorda e ela era pobre. Ela juntou tudo que a sociedade não quer. Então ela era indesejada. Chama Preciosa o filme. Então ela foi violentada, ela procurava a polícia e ninguém dava bola por ela, depois ela engravidava, continuava... Então nós temos pessoas estigmatizadas, estigmas, né? Os estigmas lá, que você conversar com Marcos Nunes, estigmas na Idade Média, São Francisco recebeu os estigmas de Cristo, né? Era as chagas, os estigmas. Então, estigmatizados são pessoas que elas por alguma razão, dentro da sociedade totalitária, elas são já rotuladas. Então, elas são vistas já como alguém de segunda categoria. Então, elas são tratadas já com isso aí. A gente tem que... porque o policial que vai na periferia não age do mesmo jeito que vai em Boa Viagem. O médico que atende na clínica de Boa Viagem, se ele está no posto de saúde, ele também pode ter. Então, isso são violências, outras formas de violência, que também precisam ser denunciadas, né? Precisam ser exclamadas. E a mesma coisa que hoje eu estava falando com os professores, estava reunindo com os professores.
todos que chegam na universidade, nos cursos de filosofia, vou falar do nosso curso de graduação, de mestrado e doutorado. Eu não vejo nenhuma pessoa ali que não tenha capacidade de desenvolver habilidades e competências. Eu não olho essas pessoas como se elas... Esse aqui não pode. Para mim, todo mundo pode. Talvez a pessoa não tenha tido uma caminhada até ali que propiciou que ela desenvolvesse certas habilidades. Mas se nós construirmos mecanismos aqui, ela vai chegar lá. Ela tem inteligência para. Ah, não sabe disso? Então nós vamos criar oficinas que possam... Então agora a gente quer fazer oficinas com os doutorandos, que eles deem curso de extensão. Os pós-doutorandos que chegar tem que dar algum curso. Para aqueles que não tiveram, porque a gente também não tem, né? As escolas tiraram a filosofia. Para quem não teve algum acesso, a gente dá aqui. Mas daí dizer que aquelas pessoas não têm condições, de jeito nenhum. Não faça uma inversão hierárquica. A gente tem que pensar que teve pessoas que não tiveram acesso mesmo, não tiveram livros. Famílias que não tiveram acesso a livros, não tiveram acesso a ir no teatro, não tiveram... Mas agora estão aqui na universidade, a gente vai atrás do tempo perdido. Se você... Eu nunca tive possibilidade de fazer um curso de língua. Meu pai era cobrador. A gente não tinha dinheiro, a gente tinha dinheiro para ir na escola só, pública. Sempre estudei em escola pública. Mas como é que vai fazer um curso de língua depois? Depois eu entrei na universidade e fui lá na escola de língua e me ofereci para dar aula para o filho da dona da escola, que eu dava aula particular, para fazer o curso dela. Claro que eu era um homem branco, então isso facilitava. Mas senão a gente vai atrás das oficinas aqui do departamento de letras, ou vai atrás dos próprios colegas dentro do curso que possam dar cursos extra. A gente vai dar jeito de desenvolver habilidade. Não, porque essas pessoas eu não enxergo de dizer, não, eles não podem. Então, chegou aqui conosco, não tem nada, vamos puxar, tem que puxar, porque o desafio vai ser imenso. Se essas pessoas não construírem habilidades, o outro devora. Pega um aí com essa lábia que esse pessoal tem lábia das narrativas e devora. Né? Então a gente tem que estar... eu estava outro dia em Brasília, numa discussão sobre o crime organizado. O crime organizado fica falando de uma entidade que ninguém consegue descrever. Eu disse, mas o que é o crime? Onde é que me situa aí? Aí quando tu começa a ver aquilo, senão tu parece que está diante de uma coisa, de um monstro assim. É um monstro, porque é um problema do crime organizado, é uma coisa muito séria. Mas aonde? Vamos situar. Sistema prisional. Quem que está preso? Né? Outro dia eu estava num casamento super, a pessoa me dizia, mas no Brasil ninguém vai mais preso. Soltam todo mundo. Eu disse, interessante, porque nós temos a segunda maior população carcerária do mundo. Como é que ninguém vai preso? A segunda maior população carcerária do mundo é no Brasil. Como é que ninguém está preso? Agora, essa pessoa é de classe bem abastada, né? Aí eu disse para ela, agora eu posso te dizer que 89, quase 90% das pessoas presas ou são pretas ou pardas, são pobres. Talvez quem não esteja indo preso são os brancos. Porque tu tem um cara que atropela com uma Ferrari alguém que não faz nenhum bafômetro nele. Aí vê se ele... Entendeu? Porque tá querendo botar mais pobre dentro da cadeia, entendeu? Só que o fato é que os criminosos de colarinho branco, os grandes fomentadores do crime organizado não estão nos presídios. Né? Então assim, aí entra a força da filosofia. E eu gosto muito do Diógenes. Lembra do Diógenes, aquele que andava com uma lanterna? Filósofo, para mim, um pouco é isso. Diógenes andava com uma lanterna, é considerado símio, né? Que andava com roupas, se masturbava em público. Não dá essa ideia que não se faz. Mas ele andava assim com a lanterna. E aí, Diógenes, por que estás com essa lanterna? Procura um homem justo e não acho. A ironia, né? Irônico. Aí depois o Alexandre o grande imperador Alexandre, que foi aluno de Aristóteles, sabia da fama de Diógenes, quando volta da Babilônia, procura o Diógenes e diz assim, fale-me o que queres que eu, como imperador, conquistei para burro o território aqui, me diz o que tu queres que eu te dou. E ele, sai da frente do meu sol que tu está me fazendo sombra. Diógenes, isso é a força do filósofo. Ele não está mais interessado. Claro que as coisas materiais são boas, mas ele desarticula aquilo que parece tão empoderado. Ele vai dizer, eu só quero que saia da frente do meu sol, tá bom para mim.
é essa fala desconstrutiva, uma fala empoderada, inteligente, né? Que a gente tenha condições de desenvolver. E que ajuda a gente a pensar um pouco do outro conceito, que é a paz, né? E eu acho que a paz passa também por um processo que está ligado à formação mesmo das pessoas, né? A formação ética delas. E aí nesse final eu queria que você falasse um pouco do seu projeto, né? O Virtus, que você toca e que tem já alguns desdobramentos dele. O Virtus é o programa Virtus, né? Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos. Ele é vinculado aqui ao Departamento de Filosofia, a nossa pós-graduação. Nós somos um grupo registrado no CNPq também. Nós temos a participação, então, de professores, tanto aqui da universidade, de outros departamentos, mas também de outras universidades no país e também internacionais, pessoas internacionais que participam dele. Nós temos o convênio com algumas entidades, entre essas, por exemplo, o Instituto Maria da Penha, que trabalhamos diretamente com eles. Temos um apoio assim das polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, o Ministério Público, a OAB, já fizemos nossos eventos, a gente faz na OAB, inclusive. Temos o apoio da FUNASE também, das Secretarias da Mulher, que a gente já tem projetos financiados por eles e tudo. Então é um grupo de pesquisa. Lançamos um livro agora, o último nosso, acabou de sair esse mês agora, a gente está em julho, né? Em junho saiu, final de junho, início de julho saiu Mulheridades da Segurança Pública, Caminhos de Superação da Violência. Então desde mulheres vítimas da violência falando sobre violência, mas também antropólogos, professores internacionais falando, policiais falando, pessoas que estão, policiais mulheres, promotoras de justiça falando sobre projetos de enfrentamento à violência contra a mulher. É o livro que saiu agora. Então a gente tem uma série de publicações. Então temos o nosso site www.ufpe/virtus, com U, né? Virtus. Aí lá a gente também tem, agora a gente tinha uma série de podcasts, agora a gente parou com os podcasts, estamos investindo mais nessa produção bibliográfica. Tivemos esse livro agora, tivemos uma revista que a gente produziu sobre masculinidade tóxica, homofobia, transfobia, que se chama O Sexo Frágil, que foi financiada pela FEBRABAN, Federação dos Bancos, foi uma revista distribuída para todos os sindicatos de bancários no Brasil. Acabei agora essa escrita de um livro que a gente fez um convênio com o Ministério da Justiça para a produção de um livro, um material didático que vai para a formação dos policiais do Brasil inteiro. Fui eu e o Francisco, que é aluno do doutorado, que é policial. A gente produziu então um livro didático de 400 páginas, mais de 150 exercícios, é muita coisa, sobre direitos humanos, né? Então, pensando desde as oitivas, do interrogatório, como receber as pessoas, como acolher uma criança, um idoso, o que vê, trabalhar o olhar para, né? Você sabe que às vezes o policial vai atender um idoso, o idoso às vezes não fala, né? Ou às vezes ele está com algum problema já ele tem que olhar, percebendo as marcas no corpo, né? A pele, se ele está com maus tratos, ou a criança, às vezes são bebês, né? Então a gente trabalhou a questão do olhar, a questão de como ouvir, de como acolher, e fora uma série de outros, né? Falamos do racismo, desconstruir essas coisas. Então a gente teve esse livro agora, a gente também dá formações, a gente tem os colóquios, a gente faz a cada 2 anos, colóquio Virtus, e a gente tem as nossas reuniões de formação que a gente dá interna, que a gente fica estudando, produzindo, escrevendo, e que é sempre uma alegria. Então, é assim que a gente finaliza, né? Agradecendo muito o professor Sandro Sayão pelo papo, né? Porque a gente teve a oportunidade de discutir aqui temas importantíssimos do ponto de vista da filosofia, e a filosofia como um convite sempre ao diálogo, né? Então, professor, muito obrigado, e obrigado a todo mundo que está nos ouvindo agora, onde quer que esteja. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo vocês, que eu acho que esse é um projeto super interessante, porque nos conecta também com os novos recursos das redes sociais, né? Então, parabéns, sigam adiante, que precisar, a gente puder ajudar, estamos aí. Muito obrigado.